Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Aqui é a Tia Socorro mais uma vez e hoje nós vamos concluir nossa correção do livro de matemática da primeira etapa, tá bom? Então, pega o livro aí, lápis e borracha aí, vem com a Tia Socorro. Abre aí na página 40 e na página 40 a gente está falando de tabelas, tá bom, pessoal? Só lembrando, essa tarefa nós já fizemos, agora nós só vamos corrigir, combinado? Então, ele diz assim para a gente: Pedro resolveu contar quantos peixes vivem no aquário que ele tem em casa. Então, na casa do Pedro, ele tem um aquário que tem peixinhos de 3 cores, que são verde, laranja e amarelo, certo? Só que aí, o Pedro quis separar esses peixinhos por cores e quantidade. Então, ele fez uma tabela e foi separar por quantidade aqui, desse lado e desse outro, tá em cores. Então, os peixinhos verde, ele vai ter 4 peixinhos. Lembrando, cada tracinho desse aqui equivale a um peixinho, tá bom? Então, o peixinho verde, ele tem 4 peixinhos. Peixinho laranja, ele tem 6 peixinhos. E os peixinhos amarelos, ele vai ter 5 peixinhos. Confere aí. Na outra página, a gente vai ver aí que o aquário, ó, surgiu mais peixinhos. Agora vai ter filhotes, né? Então, ele vai pedir o seguinte aqui primeiro. Ele vai pedir a quantidade inicial, antes de ter os filhotes de peixinho, tá? Você vai colocar a quantidade inicial nessa primeira tabela, tá certo? Na outra, ele vai pedir só a quantidade de filhotes, tá bom? Lembrando, gente, você vai estar representando por tracinho, tá bom? Cada peixinho representa por um tracinho. Colocou. E por último, ele vai querer o total. Então, você vai pegar, colocar a quantidade de peixes inicial, certo? Ó, peixes inicial, vai colocar aqui. Vai pegar a quantidade de filhotes, também vai colocar aqui. E aqui você vai colocar, representar também agora por número, tá bom? Representa aí, dá uma conferida, tá certo? Agora vamos para a página 42. Lembrando que na página 42, nós vamos falar sobre o número 10, tá certo? O número 10, lembrando que o número 10, ele vai ter 2 algarismos, que é o algarismo 1 e o algarismo 0, tá certo? Então, ele pede aí para a gente contornar 10 peões. Confere se você contornou 10 peões, como a Tia Socorro contornou aqui, tá certo? Então, vamos para a próxima. Aqui nessa questão, ele vai pedir para a gente fazer o seguinte, a gente vai fazer a combinação, tá certo? Das caixas amarelas com as caixas vermelhas, tá certo? Ou seja, as caixas amarelas têm uma quantidade de garrafas que se juntarmos com as caixas vermelhas, a gente vai formar o número 10. Então, confere aí, tá certo? E faz a correspondência das garrafas. Vamos para a página agora 43, tá certo? Na página 43, você vai ver que cada criança, ele tá aí com a carta de baralho, tá certo? Essa carta, ele tem uma quantidade de bolinhas e na outra carta, no livro de vocês, estava em branco, não é isso? Então, você teve que completar para fazer a quantidade 10. Então, confere com a Tia Socorro se você fez assim, bom? Por exemplo, o Juquinha. O Juquinha, ele tem uma carta que tinha 3 bolinhas. Para fazer a quantidade 10, ele precisou desenhar quantas na outra carta? Muito bem, ele precisou desenhar 7, né? Para fechar a quantidade 10. A Aninha, na primeira carta dela, ela tem 5 bolinhas, certo? Na segunda carta,
ela teve que desenhar novamente mais 5, porque 5 mais 5 vai dar igual a 10. Muito bem. Nós temos aqui a Lulinha. Olha aqui a Lulinha. Lulinha tem 7 bolinhas, certo? A Lulinha, ela vai precisar de mais bolinhas. Então, aqui ela precisou desenhar, ó, 3 bolinhas, porque 7 mais 3 vai dar 10, certo? Nós temos aqui o Leleco. O Leleco, ele tem 2 bolinhas, então ele vai precisar desenhar mais 8 bolinhas para fechar a quantidade de 10, certo? Vai conferindo, tá bom? Nós temos aqui a Maricota. Olha a Maricota aí. A Maricota, ela tem na primeira cartinha dela 9 bolinhas e ela precisou desenhar na outra uma bolinha para fechar a quantidade de 10, tá bom? Nós temos aqui o Paulinho. O Paulinho tem 6 bolinhas na sua primeira carta. Para fechar a quantidade de número 10, ele precisou desenhar 4 bolinhas na outra cartinha. Confere. Lembrando que agora a página 44 e 45 nós já fizemos durante nossa live passada, certo? Nós fizemos e corrigimos. Então, essas 2 páginas nós vamos pular, tá bom? Nós vamos agora para a página 46. Na página 46, a gente vai falar sobre mais que, menos que ou igual, certo? Nessa questão aqui, ele vai pedir para a gente ligar a quantidade, as caixas que estão com a mesma quantidade, ou seja, que são iguais, tá certo? Confere aí se você ligou igual, tá bom? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele pergunta sobre a questão de chaveiros. Nós temos aqui o Diego, o Fábio, a Thalita, a Mariana. Então, cada um tem uma quantidade de chaveiros. Então, aqui ele pergunta, Mariana tem? Ela vai ter mais, menos ou igual chaveiros que Diego? Ela vai ter menos, tá bom? Você coloca aí a palavra menos, como a tia Socorro colocou aqui, certo? Aqui embaixo, nós vamos falar sobre agora a Thalita. A quantidade de chaveiros de Thalita é mais, menos ou igual? Vai ser igual a de Fábio. Confere aí. Tô vendo que já tem gente muito feliz porque tá acertando, hein? E por último, Fábio tem mais chaveiros que Mariana. Muito bem, então essa página é a página 46, tá bom? Vamos agora para a página 47. Confere aí a página 47. Na página 47, ele vai pedir o seguinte para a gente. Ele vai pedir para você contar e pintar um quadrinho para cada pote de tinta colorido, tá certo? Por exemplo, o potinho vermelho, você vai contar aqui fora quantos potinhos vermelhos você tem. Ele diz aqui que tem 3, então você pinta 3 quadrinhos, porque é um quadrinho para cada pote, tá bom? Do mesmo jeito, você vai contar aqui os amarelos, os verdes e os azuis e pintar a quantidade correspondente, tá certo? Mais abaixo, ele pede o seguinte para a gente, ó. Agora marque com o X as afirmações certas, tá bom? Ele tem algumas opções para a gente e a gente vai marcar só algumas, que são essas aqui que a tia colocou, ó. Confere aí, certo? Essas são aqui as que você vai marcar aí no seu livro, tá certo? Vamos agora para a página 48. Confere com o Socorro. Lembra dessa atividade? Essa atividade aqui é o que a tia falou sobre ordem crescente e ordem decrescente, tá certo? Nós temos aí a centopeia. A primeira centopeia, ela mostra para a gente a ordem crescente, a ordem que os números estão crescendo, tá certo? E a segunda centopeia mostra para a gente a ordem decrescente.
que é a ordem que os números estão diminuindo, ou seja, do maior para o menor. Confere aí, certo? Ainda nessa página 48, você vai ligar os pontos. Lembra, pessoal, ligar ponto, a gente tem que começar do menor número, tá? Para poder seguir uma sequência. Então, aqui você tem que começar do número 1, certo? Vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, para o 9 e para o 10. Tá certo? Eu não posso começar lá do 10, tá bom? Porque a gente vai começar pela ordem crescente, tá bom? Vamos agora para a página 49. Na página 49, nós temos aqui a nossa amarelinha para a gente completar, tá bom? Completar com os números que estão faltando na sequência, tá, pessoal? Confere aí os números que estão faltando na sequência. Ainda na página 49 também, a gente vai completar com os números que estão faltando. Por exemplo, vamos seguir essa sequência aqui primeiro, ó. 1, 2, ficou faltando, ó, o 3, aí você coloca aí, ó, 3 e o 4. Seguindo essa outra sequência, ó, 4, aí a gente vai estar voltando, tá bom? 4, 3, 2, 1. E aqui vai seguindo a sequência também. Combinado? Deu para entender como é? Pronto, confere então aí a atividade de vocês. Ainda na página 49, nós vamos ter essa atividade aqui, certo? Que são os pulos do sapo. Lembra que o sapo vai estar pulando, ó, uma casa, tá certo? Ó, do número 1, ele não vem para o número 2, então ele vai para o número 3. E do 3, ele vai pular lá para o número 5. Do 5 para o número 7, do 7 para o número 9. E aqui embaixo ele vai pedir para você escrever, tá certo? Os números em que ele pisou, tá bom? Só os que ele pisou, os que ele não pisou você não coloca, certo? Confere aí. Agora nós vamos para a página 50. Conferindo aí na página 50, ele diz assim, ó, observe os veículos. Nós temos aqui 2 ônibus e 2 carros. Ele pergunta assim, a quantidade de ônibus é igual à quantidade de carros? Sim, né? Então, você tem que marcar aí o sim, tá bom? Lá embaixo ele pergunta o seguinte, escreva a quantidade de motos que há na imagem. Tem alguma moto nessa imagem? Não, né? Então, você coloca o 0, tá certo? Quem acertou, show de bola. Vamos continuar ainda na página 50, tá certo? Página 50, ele pede para você colocar a quantidade de tartarugas que tem dentro do aquário, tá certo? Dentro de cada aquário, você vai colocar a quantidade de tartarugas, tá certo? Coloca aí. Vamos agora para a página 51. Na página 51, ele vai pedir o seguinte, aqui em cima ele vai mostrar a quantidade de vagões que ele quer que a gente pinte, tá certo? Então, você aí vai conferir se você pintou a quantidade que ele pediu, tá certo? Aqui ele pediu 3 vagões, você vai pintar 3 vagões. Aqui ele pediu 6, então você vai pintar os 6 vagões. Aqui ele pediu 4 vagões, então você pinta 4 vagões. Pode pintar da cor que você quiser, tá bom? A cor da sua preferência. E por fim, na página 51 ainda, ele vai falar para a gente o seguinte, nós temos aí o Tiago ele tem uma quantidade de figurinhas. Agora ele quer saber quantas figurinhas faltam para o Tiago fechar a quantidade de número 10. O Tiago ele tem 7 figurinhas, então está faltando 3. Confere se você marcou o número 3 aí, tá certo? Se tiver marcado,
Coloca CC de corrigido nessas páginas que a gente conferiu agora, tá certo? E nós acabamos de concluir o nosso livro de matemática da primeira etapa, ok? Então, coloca CC de corrigido nessas páginas e beijos e até a nossa próxima aula.